Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas mais um minuto agora no horário de Brasília. Pois bem, e como nós já havíamos anunciado, neste horário seria o início do nosso debate. Seria não, já está sendo o início, portanto, do nosso debate. Agradecemos a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, que é a sua Rádio Justiça, como também você que está nos acompanhando pelo YouTube, no canal da Rádio Justiça, no YouTube, e também nos acompanhando pelo canal aberto da TV Aberta, no canal 1.3. Então, muito obrigado a você que nos assiste, como também você nos ouve pela rádio, está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube e também pelo canal aberto da Rádio Justiça, através da TV Aberta. Pois bem, nós vamos a partir de agora então apresentar nossa convidada, como também os nossos convidados, porque o assunto é saneamento básico, é um direito que está na Constituição. E temos, portanto, uma lei desde 2007, que é a 11.445, que define o saneamento básico como um conjunto de serviços e infraestruturas que inclui abastecimento de água potável, você tem aí na sua casa, esgotamento sanitário, você tem também aí na sua rua, na sua casa, limpeza urbana, isso acontece onde você mora, e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Bom, alguns detalhes. Nós vamos buscar mais ainda com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, e já cumprimento a doutora Fabiola Viana Moraes, ela que é advogada, é doutora em Direito, autora do livro Saneamento Básico e Direitos Humanos, né, doutora Fabiola? Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Muito boa tarde para a senhora e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Walter Lima. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde aos meus colegas de mesa, o professor Fábio Gomes, professor Fernando Dantas. Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui para debater esse tema tão importante sobre o qual me debrucei durante a minha pesquisa para o doutorado. Muito obrigada. Obrigado também a senhora. Doutor Fábio Luiz Gomes, também é advogado em tribunais superiores, doutor em Direito e também professor. Doutor Fábio, também seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso programa e voltamos a um tema tão importante. Eu imagino que tem um ano, 2 anos que nós tratamos deste assunto e evidentemente que eu vou perguntar para o senhor na primeira entrada aqui, se alguma coisa mudou de 2 anos para cá na questão do saneamento básico no nosso país. Mas antes, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter Lima, muito obrigado e honra esse convite. Cumprimento os demais membros da nossa banca, né? A professora Fabiola Viana Moraes, o professor Fernando Dantas. Será um prazer esse debate, será uma tarde muito agradável e para nós debatermos saneamento básico. Obrigado pela gentileza. Doutor Fernando Dantas, advogado e economista, mestre em Direito e também em Políticas Públicas Urbanas pelo Uniceub e doutorando pela nossa Universidade de Brasília. Também seja, mais uma vez, muito bem-vindo. Uma honra também receber o senhor aqui nos estúdios, doutor Fernando. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Walter Lima. Muito feliz de estar aqui novamente. Cumprimento aqui ao professor Fábio Luiz e a professora Fabiola, né, que nos honra aqui com um livro muito interessante, né, Saneamento Básico e Direitos Humanos. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. E é um tema quente, um tema que toda hora que a gente tem algum problema no âmbito das cidades, você vê, mudanças climáticas, tem muita coisa para a gente discutir agora à tarde, né? E vai faltar tempo para a gente abordar, mas nós vamos entrar nesses assuntos sim, com toda certeza, doutor Fernando. Bom, para a gente começar, para o ouvinte que, enfim, quer entender perfeitamente sobre o que nós vamos debater. O que é saneamento básico? Conta para nós, ou defina para nós, doutora Fabiola. Bem, o saneamento básico ele tem 4 eixos fundamentais, né? Primeiro que é um direito fundamental porque diz respeito à vida, à saúde, à dignidade humana, à moradia digna, mas ele compõe 4 eixos, que é o abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento do esgoto, o manejo dos resíduos sólidos,
limpeza urbana e drenagem das águas pluviais. Então, quando nós falamos de todos esses elementos que compõem o saneamento básico, nós precisamos criar toda uma infraestrutura para garantir às pessoas, à população, a água, que é indispensável à vida. Não é? A água, ela não é propriamente um bem, embora a gente possa classificar dentro do direito, né? Como um bem, ela é, na verdade, um direito fundamental, porque sem água ninguém vive. Basta pensar que cada um de nós, né, todo ser humano é composto mais de água, né? Então, é impossível pensar na existência humana sem água. E coleta, tratamento de esgoto dizem respeito à questão de saúde pública. Quantas doenças de veiculação hídrica, quantas internações acontecem anualmente, né, por causa de falta de coleta de tratamento de esgoto. E aí temos os outros eixos, que são o manejo dos resíduos sólidos, a questão do lixo, né, e aí temos os lixões, os aterros controlados, os aterros sanitários, e temos a drenagem das águas pluviais, que é um assunto também que acometeu, sobretudo, o nosso querido estado do Rio Grande do Sul, né, nos últimos tempos. E um outro ponto também, já ainda dentro da água, a questão das chuvas, o problema do estresse hídrico, essa questão toda que as mudanças climáticas estão trazendo para o setor do saneamento, né, como desafio para o setor do saneamento, lidar com o estresse hídrico provocado por essas mudanças climáticas, que impacta todos os eixos, né? Doutor Fábio, definido então pela doutora Fabíola o que vem a ser o saneamento básico, por que ele não está justamente em todas as cidades, em todas as capitais? Evidentemente que onde tem, inclusive tem pela metade, não são todas as moradias de alguma forma, de certa forma, tem, portanto, esse direito que lhe foi concedido. Onde é que está realmente a causa da ausência do saneamento básico em boa parte do nosso território nacional? Bom, excelente pergunta, Walter Lima. Eu diria que qualquer infraestrutura, qualquer desenvolvimento que envolva o saneamento tem que se alicerçar na sustentabilidade financeira, na eficiência e na resolução de disputas, né? Como assim? Tem que haver investimento, e é um investimento invisível, porque passa por debaixo. Então, o investimento aqui é um investimento alto, sobretudo que houve uma desorganização no nosso crescimento urbano. Então, o investimento é um investimento alto. Basta olhar, por exemplo, pegando o Rio de Janeiro, as comunidades que são em morros, como fazer chegar o saneamento a eles? Como fazer chegar a água e esgoto nessas comunidades que foram crescendo de forma desordenada? Pegamos aqui Brasília, o Sol Nascente. Também não foi feito um crescimento ali de forma organizada. Como fazer chegar agora? Temos que pensar em projetos de longo prazo e que é invisível aos olhos comuns, para quem tem. Para quem não tem, ele sente os efeitos. Então, tem que haver um investimento muito alto, de longo prazo, pensando no ser humano, na dignidade da pessoa, no ser humano como um todo. E tem vários desafios que envolvem isso. Até estávamos falando ali sobre parcerias público-privada. Pode ser uma alternativa, mas tem que também ter uma gestão. Tem que ter uma seriedade. Por exemplo, na reforma tributária, sabia que não foi pensado no saneamento como um regime especial? Tomara que passe agora um regime especial no Senado. O que seria o regime especial? Um tratamento especial para o saneamento, senão vai impactar nas tarifas em 18%. Nas tarifas que o senhor fala, é a conta chegando para o consumidor. Na conta chegando para o consumidor vai aumentar em 18%. O pagador, né? Não foi pensado nisso. Tomara que no Senado alguém pense nisso. Eu estava até debatendo. Mas o Senado já foi avisado? Olha... Eu estou avisando também. Estamos avisando agora também. Então o pessoal tem que estar nos ouvindo. Estamos reforçando. Eu imagino que esteja. Pois é, inclusive, o impacto para a tarifa social é de 6,5%.
quer dizer, 18% para o impacto na conta que chega, e para a tarifa social, que deveria nem sequer cogitar em pagar, é 6,5%. E eu acho, assim, um tema que eu vou abordar aqui, que eu pretendo abordar, é a tarifa social. Porque é algo que tem que ser aprimorado, bastante aprimorado. Então, investimento. A pergunta é, bom, como é que nós podemos fazer isso? Investimento. Primeira coisa é investimento. Planejamento. Eu nem sei, assim, tem que ter uma ordem. Talvez o planejamento primeiro para saber o custo do investimento. E depois que houver o planejamento e o custo do investimento, procurar um gestor. Tem que haver uma gestão disso tudo. O gestor público, através de agências reguladoras, ou um gestor privado. Tem que ver qual vai ser o modelo que nós vamos implementar. Mas tem que haver um gestor. Uma gestão forte aí. Então, para começo do nosso debate, eu diria isso. E eu pergunto, portanto, ao doutor Fernando Dantas. Doutor Fernando, quer dizer, a realidade nossa é que, de fato, precisamos, de certa forma, aí, fechar essa questão do saneamento básico no nosso país. O doutor Fábio, né, pontuou muito bem, né? Investimento. Aí a minha pergunta para o senhor: o nosso país é pobre para não ter realmente condições financeiras de aplicar uma política 100% de saneamento básico em todo o território nacional? O que nos falta para que, de alguma forma, isso venha a acontecer? Eu faço essa pergunta para o senhor, que ao longo da minha carreira, que são algumas décadas, esse assunto, saneamento básico, sempre pautou, portanto, aqui os programas que eu sempre apresento. Sim. E volto mais uma vez a abordar o tema saneamento básico, e as dificuldades são as mesmas de algumas décadas, portanto, atrás, quando abordamos, portanto, este assunto. Cadê o dinheiro? Walter, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu digo o seguinte: eu acho que o Brasil é aquele país de renda média, né? E que esconde nesse véu de renda média da população uma série de distorções, né? Sobretudo com relação à nossa capacidade de resolver problemas. Eu particularmente acredito que exista um desafio de descontinuidade das políticas públicas. Isso é um problema que aflige, sobretudo, essa esfera de atuação do saneamento, que basicamente é o município, né? O conjunto de municípios que são atendidos ou que devem prestar, de alguma maneira, esse direito fundamental, né? O saneamento, ele precisa chegar lá. Mas eu vejo um grande problema, um problema até de natureza institucional. Eu acho que as prefeituras, muitas vezes, não estão adequadamente preparadas. O território do município é um lugar normalmente sem governança. Veja o que aconteceu com o tecido urbano do Rio de Janeiro. Ele se formou de uma maneira absolutamente aleatória, né? Sem um planejamento prévio. E aí, quando você fala em infraestrutura de saneamento urbano, você tem que pensar isso antes de implantar as cidades. Porque o custo de conformidade da cidade para receber a infraestrutura de saneamento é muito mais alto. O custo de você resolver um problema numa cidade já ocupada, por exemplo, é incrível que na capital do Brasil uma das maiores favelas estejam implantadas. Então, antes de implantar aquilo, não era melhor você pensar uma cidade, distribuir os espaços com infraestrutura? Então, o grande problema é que muitas vezes o gestor público municipal não tem preparo para poder governar e exercer essa governança de uma maneira adequada. Os custos, em virtude dessa falta de preparo, são desafios muito maiores a serem suplantados, e a dificuldade chega na ponta da falta de um serviço básico como a água tratada, como o esgoto coletado, como o lixo também coletado, as vias urbanas limpas. Então, eu acho particularmente que é possível evoluir. Acho que estamos melhores do que há alguns anos, né? Há anos essa questão ela se coloca, e o avanço muitas vezes é espasmódico, ou então ele não está na velocidade do que as pessoas precisam. O que a gente precisa fazer é ter segurança jurídica para
a contratualização desses serviços, né? Dá um arcabouço, né? Que permita vir players, né? Parceiros desse tipo, dessa atividade pública para melhorar e conseguir chegar no nível de atendimento e cobertura que está disposto nos marcos legais definidos. Então, eu particularmente acho que há recursos, o Brasil consegue, de alguma maneira, por meio de arranjos inteligentes, talvez a doutora Fabíola e o doutor Fábio tenham a somar com relação a isso, arranjos que viabilizem uma solução integrada de mercado e de regulação que possa atender essa necessidade. Então, deixa eu aproveitar a dica do senhor e encaminhar, então, para a doutora Fabíola, justamente que solução o país tem, se é que tem solução, para, de certa forma, solucionar essa questão do saneamento básico no nosso país, doutora Fabíola. O desafio é grande, não é? Quando nós falamos da universalização, nós tivemos um novo marco legal, né, em 2020, atualizando a lei já mencionada, né, 11.445 de 2007. Então, a lei 14.026 de 2020, ela veio atualizar e estabelecer um novo marco legal do saneamento, propondo exatamente que a universalização seja alcançada até 2033, de 99% de abastecimento de água potável, né? 99% da população seja alcançada com abastecimento de água potável, 90% com coleta e tratamento de esgoto. E também trazendo a Agência Nacional, inicialmente, a Agência Nacional de Águas, né? E ficava com os recursos hídricos também para o saneamento básico. Então, a ANA é a Agência Reguladora Nacional, não é? Então, portanto, tem aí o papel de normatizar e fiscalizar o setor. E também, principalmente, a questão da normatização tem as normas de referência, que dizem respeito exatamente a uma espécie de harmonização do setor em nível nacional, apesar de a gente saber que o Brasil tem profundas desigualdades regionais e sociais, né? Que é também desafiador não só para uma agência nacional e para as agências regionais. Mas a nova lei, portanto, ela traz exatamente essa proposta de investimento privado, né? De impulsionar a universalização através do investimento privado. E o grande desafio é que nós estamos no momento, não só o setor, né, no Brasil, é muito precário ainda, nós temos pessoas, muita população muito alta sem coleta e tratamento de esgoto, temos população, né, 16% não tem abastecimento de água potável, 44% não tem coleta e tratamento de esgoto, sobretudo nas regiões norte, nordeste, nas áreas rurais, né? Nós vemos uma discrepância enorme, obviamente. E é um desafio muito grande, né, do setor, ou seja, ter investimento, como bem colocou o professor Fernando, a questão da segurança jurídica para quem vai investir, né, segurança dos contratos, do cumprimento dos contratos. Como o doutor Fábio colocou também, nós temos aí a reforma tributária que vai impactar na tarifa. Então, nós temos um cenário de várias questões que impactam para o investidor e, obviamente, para o pagador da tarifa, ou seja, para o consumidor, né? Por último, é o que recebe ali o seu serviço. E pior ainda, o que não recebe, né? Que nem esse serviço tem. Mas nós temos aí questões de mudanças climáticas, nós temos que ter uma conscientização no uso da água, nós temos problemas de perdas d'água já no abastecimento, nós temos a questão tarifária com o impacto da reforma tributária, nós temos um cenário um pouco assim instável, né? Já é um setor difícil, mas o cenário atual ainda traz um pouco mais de instabilidade. Mas o fato é que as agências reguladoras, sobretudo a ANA, têm esse papel de fiscalização, normatização do setor para garantir que a população tenha esse direito fundamental, seja alcançada, né, pela água, pelo tratamento do esgoto, a coleta, de forma que possa ter dignidade humana, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui de dignidade humana. Doutor Fábio, fazendo uma leitura rápida aqui, comparando o Brasil com outros países, já busquei lá em cima, né? Uma relação do nosso Brasil com alguns países da Europa. Me chamou aqui a atenção que, enquanto nós aqui
estamos empurrando, portanto, aí, e achando que é a solução, privatizar esse setor que justamente cuida do saneamento básico, ou seja, passar para a iniciativa privada, lá está sendo o contrário. Eles já experimentaram, não deu certo, eles estão pegando de volta. Quer dizer, seria o caso de avançarmos também em algum estudo e o que foi feito lá que não deu certo, já que o continente é mais antigo do que o nosso e nós ainda estamos engatinhando, nós já passamos por diversas políticas, mas eu gostaria de saber do senhor especificamente, ou seja, em mão enfim, de empresas privadas, tirando das empresas públicas. Essa questão do saneamento básico, ele tem mais impulso, isso diante da nossa realidade, ou tem que estar mesmo na mão de empresas privadas que têm os recursos fartos para poder fazer um investimento? Como é que o senhor vê esse aspecto? Walter Lima, esse tema é um tema muito instigante. Inclusive, a professora Fabíola aprofundou bastante nesse ponto aí da questão da privatização ou manter com o poder público, né, o saneamento. O fato é o seguinte: saneamento engloba várias vertentes. Como eu disse lá anteriormente, planejamento e infraestrutura. Aí entra na questão econômica, tarifária, tributária. Aí entra na questão de direitos humanos. As pessoas têm que ter esse direito fundamental ao acesso à água potável e ao saneamento como um todo. Aí entra na questão de saúde pública. Então, veja bem, se nós formos pegar aqui, esse tema perpassa a Constituição inteira. Tá? Desde o artigo 1º, com a dignidade da pessoa humana, até os últimos. Aí, quando você entrega a iniciativa privada, se não tiver um controle muito rígido, uma agência reguladora muito forte, que possa controlar, sobretudo, as tarifas, porque a discussão aqui para a privatização é uma discussão tarifária, porque ali vai estar o lucro daquela empresa privada. Então, ao passo que quando fica na iniciativa pública, essa questão do lucro é mais para manutenção ou desenvolvimento dessa infraestrutura, aí tem que ter um controle. Aí entra na gestão de novo. Essa agência reguladora tem que ser uma agência forte, de modo que possa funcionar. Se não for uma agência reguladora forte, vai acontecer esse movimento contrário. Vamos privatizar e temos que reestatizar. Só que a Fabíola, nesse ponto, pode até falar depois melhor do que eu, esse retorno custa muito caro para o Estado depois. Porque o retorno engloba contrato, multas contratuais. E qual foi o porquê desse retorno? E o investimento que foi feito vai ser devolvido? E se não entregar? Pois é. Se ficar em suas mãos, isso o Estado, né? Para não ter justamente que pegar de volta e assumir, portanto, o prejuízo. O saneamento é muito caro. O saneamento custa bastante. Tem que ter uma gestão forte também. Então, se você tem uma empresa pública que trabalha com o saneamento, essa empresa pública tem que ter uma gestão forte para poder pegar todo aquele desenvolvimento, aquele recurso financeiro e devolver em retorno para a sociedade. Porque senão você também cai na má prestação de serviço público. Então, o que nós estamos falando aqui de pessoas gerindo, esse é o ponto para mim que é o crucial. Quem são as pessoas que estão gerindo? Se a agência reguladora for forte, pode ser que dê certo. Se a empresa pública for gerida por pessoas que tenham competência e atribuição para aquilo, também vai ser forte. Mas aí depende de quem está gerindo. Vamos entrar nesse tema também, doutor? O desafio da captura, né, do regulado pelo regulador, né, esse é um ponto que muitas vezes acaba sendo o motivo para muitos problemas. Né? Então, eu concordo com o professor Fábio integralmente. E a grande dificuldade é de você ter realmente uma regra definida numa modelagem, né, de contratualização disso, que preveja
exatamente a possibilidade de esse arcabouço regulatório efetivamente resultar na ampliação do atendimento e do equilíbrio econômico-financeiro tarifário que torne possível a realização dos investimentos para ampliação do atendimento, mas dentro de um preceito de modicidade de tarifa, que é o que acaba sendo determinante para que esse serviço seja eventualmente concedido. Então, assim, há necessidade de um aprimoramento desse modelo de concessões, né, e de privatização, de concessões, né, do serviço público, que dê, ao mesmo tempo, a segurança jurídica para que o investimento feito possa ser devidamente retornado, né, ao longo da vigência desse contrato, e, ao mesmo tempo, ter a certeza, ou pelo menos a garantia de que não se mexerá no contrato de maneira intempestiva, fora do escopo de atuação. Ou seja, é difícil, porque, veja, quando a gente fala no saneamento, a gente está falando num nível municipal, ou de conjunto de municípios, ou numa questão estadual. Quando você tem esse locus, né, de atuação e de gestão, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Fora dizer o ciclo político. Muitas vezes o ciclo político atrapalha a gestão na medida em que o sujeito que é investido pelo voto em determinadas posições acaba querendo rever determinados ajustes e tudo mais. Isso é muito comum no Brasil. Ninguém está falando nenhuma novidade aqui, né? Assume um governante, não, peraí, vamos rediscutir as coisas. Para não, tudo. Para tudo. Não, são 30 anos. Concessões de 30 anos, quantos governos tem? São 7, né? 7 governos. Uhum. Então, assim, é preciso ter alguma disciplina enquanto sociedade. Peraí, vamos discutir um contrato, mas não vamos rompê-lo. Isso não está muito no DNA do brasileiro. O brasileiro gosta de rediscutir tudo, discutir a relação e resolver as coisas numa canetada. Não funciona assim. A gente precisa de segurança, né, doutora? Vamos entrar no assunto, doutora Fabíola? Claro, esse assunto é realmente muito preocupante, como o doutor Fábio colocou, conhece meu livro, sabe que exatamente essa foi a abordagem, a preocupação com esse movimento da privatização do setor, porque outros países, né, outras cidades de determinados países, passaram pelo movimento, como bem colocado aqui, Walter Lima, da reestatização. Exatamente porque, como também o doutor Fábio e o doutor Fernando colocaram, houve um aumento abusivo das tarifas, né? A não investimento adequado e a má prestação de serviço. Então, os principais motivos de ter reestatizado os serviços que inicialmente tinham sido privatizados em determinadas cidades no mundo foi exatamente o aumento abusivo das tarifas, a má prestação de serviço e o não investimento adequado. E essa questão tarifária é bem séria mesmo, né? Porque, como o doutor Fábio colocou também, o setor, né, também visa o lucro. Não podemos pensar que o empresário está ali, né, só colocando na tarifa valores que não compõem também o lucro. Claro que o lucro está ali. Então, é preciso muita fiscalização, observação de todos esses contratos, que esses contratos sejam cumpridos, né? E nos contratos existem questões em relação à tarifa, que já é o reajuste tarifário, que acontece em razão da correção monetária, mas tem as revisões tarifárias também, né? Que tem as alocações de risco, ou seja, quando se celebra um contrato, se estabelecem os riscos que cada uma das partes vai sofrer naquele contrato, mas existem situações imprevistas, né, extraordinárias. Enfim, como tratar essa revisão tarifária, como diminuir o impacto disso para o pagador da tarifa, tendo em conta, novamente, falando aqui, né, como eu coloquei inicialmente, todo esse cenário também das mudanças climáticas, do estresse hídrico, ou seja, seca,
o problema da privatização em si, com observância do lucro, né? Como lidar com tudo isso? Não é? A população é que sofre, porque nós temos um setor muito precário ainda, né? O saneamento é muito precário no nosso país. Então, é a população que sofre, ou seja, o povo, né, que é soberano a respeito das decisões políticas, né? Porque é o povo que elege, né, os seus representantes. Então, é por isso que nós também, no nosso livro, na nossa pesquisa do doutorado, nós propusemos que exista uma participação mais ativa da população, né? Com uma emancipação maior em termos de conhecimento, de participação ativa da população nesse setor, porque é um direito fundamental, né? Vida, saúde, moradia, dignidade humana. Então, nós propusemos que realmente a população ela seja mais ativa, mas que isso venha através de pessoas que a própria população entenda que sejam confiáveis tecnicamente e para também falar por eles, né? Para defender exatamente esses interesses, sobretudo do impacto da tarifa e do próprio serviço, porque nós temos que pagar para a tarifa, mas se tivermos um serviço adequado, né? Ou seja, temos não pode parar, ou seja, temos a continuidade, né, do serviço, não pode interromper, a modicidade tarifária, ou seja, o ideal da tarifa é que represente no máximo 3% da renda média. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma tarifa de 4%. Isso né? Então, temos que cuidar da modicidade tarifária para que esse direito fundamental realmente ele seja alcançado. Temos que cuidar, de outro lado, da segurança jurídica daquele que investe, né, contratos longos, como o doutor Fernando colocou. As agências reguladoras têm que cuidar dessa fiscalização toda, da regulação tarifária, né, da revisão tarifária, do reajuste tarifário, de modo que mantenha, sim, o equilíbrio econômico-financeiro, mas que mantenha também a modicidade tarifária, porque isso é até um princípio básico, né, do sistema. Fazer isso tudo sincronizar, né? Bem, é isso, para que a gente não tenha o problema que o doutor Fábio adiantou, que é exatamente esse movimento de reestatização e um desperdício, um gasto imenso, né, para o poder público, ou seja, para o dinheiro público, sim, que é a indenização das empresas, né, que não se sustentaram, porque quando a gente fala de equilíbrio econômico-financeiro, nós estamos falando também da sustentabilidade financeira, da social, da ambiental. Então, é um setor que demanda muita dedicação, né? Muita fiscalização e normatização para que as coisas saiam como pretendeu a lei, né? Pretendeu o legislador através do novo marco legal. Afinal, doutor Fábio, a responsabilidade do saneamento básico é só da União? É só do Estado? Ou só portanto, do município? Por que eu faço essa pergunta para o senhor, essa colocação? Porque tivemos recentemente um pleito, onde, claro, prefeitos foram eleitos, vereadores também foram eleitos, e era comum da gente ouvir propostas, né, de candidatos, fazer um parquinho, é importante fazer o parquinho, fazer, portanto, creche, importante também fazer ali a creche e outras obras públicas. Eu não vou dizer para o senhor que eu não ouvi falar, realmente vou melhorar o saneamento básico, trazer lá em Anápolis, que é a minha cidade, a gente falava água encanada para dentro da residência, que enfim. Inclusive em Anápolis, a gente pagava pelo metro do asfalto que passava na porta da casa da gente. A prefeitura cobrava, mandava a continha e meu pai tinha que pagar lá o metro quadrado. Agora chamava a atenção porque passava o asfalto, mas não tinha rede de esgoto. Aí muita gente questionava, mas vem cá, é assim mesmo, não é? Enfim, alguns anos atrás isso, portanto, acontecia. Afinal de contas, essa obra, saneamento básico, quem é o responsável por ela? Muito boa essa pergunta, Walter, porque o saneamento básico, no meu ponto de vista, engloba o princípio da solidariedade. E solidariedade não se atém só ao município, nem só ao Estado, nem a União, sim a sociedade como um todo.
Então, quando nós falamos da sociedade como um todo, nós estamos falando leis que venham, leis sustentáveis e inclusivas para poder desenvolver esse saneamento. Então, tem que ter a participação do Legislativo Federal, tem que ter a participação do Legislativo Estadual, tem que ter a participação do Legislativo Municipal. Por isso que nós temos agências reguladoras federais, temos agências estaduais, temos, enfim, toda a sociedade tem que participar desse projeto. Como o professor Fernando falou ali, engloba vários setores. Sim, englobam vários setores. Não podemos colocar toda essa responsabilidade em cima do município, até porque quase todos os municípios não são autossustentáveis. A maior parte dos municípios, 90% dos nossos municípios, não são autossustentáveis. Então, se nós pegarmos 5.620 municípios, botar toda a responsabilidade do saneamento nas mãos desses municípios, nós não vamos ter saneamento no Brasil. Tá? Porque só poucos municípios que são sustentáveis, que são municípios que conseguem sobreviver sem repasse da União e dos estados. Então, não está só nas mãos do município, está na mão do Estado, está na mão da União, está na mão da sociedade como um todo. Tá? Princípio da solidariedade. Essa é a palavra-chave do saneamento. Agora, interessante, né, doutor Fernando, que olhando aqui o ranking das regiões do nosso país onde é sofrível, até mesmo colocar dessa forma, o saneamento básico, a região norte, infelizmente, é a que está nessa última escala deste ranking, a região norte. Contudo, nós temos na região norte, quer dizer, uma das maiores riquezas, portanto, da humanidade, né, que é a água, que são também as florestas, e, contudo, a população que ocupa realmente esse espaço, pelo que se vê nas condições, está padecendo. Como é que a gente pode entender esse contrassenso? As estatísticas mostram que a região norte é que tem o menor atendimento, né, de coleta de esgoto, oferta de água. É um fenômeno que se explica por meio da incapacidade política dos governantes articular uma solução coletiva para aquilo, né? Aproveitando aqui a fala do professor Fábio, a solidariedade não funcionou ali. Eu acho que a população merecia, né, ter acesso a um bem que está tão abundante, mas ele não está tratado adequadamente. E é tão mais fácil você resolver essa questão do que você ter que deslocar centenas de quilômetros para buscar água e captar. A gente, na capital do Brasil, temos que, daqui a pouco, buscar água no estado de Goiás para poder Não, já estamos buscando água no estado de Goiás para nos abastecer. Então, assim, eu não consigo explicar esse fenômeno que não seja pela incapacidade da realização da política pública concretizadora do direito fundamental. Então, assim, no âmbito estadual, no âmbito municipal, não andaram bem os governos. Eu acho que sobretudo numa região tão sensível, muitas vezes a impressão que tem é que a região norte é um outro país, né? Que o Brasil não liga muito, não cuida tanto quanto deveria. A atenção lá dispensada não é tão grande como poderia ser. Agora, chama a atenção também um outro ponto, se você me permite adentrar. Pois não. O saneamento, como bem lecionou a professora Fabíola, ela leva em consideração dois serviços e duas componentes que são abastecimento de água e esgoto. Mas tem outros tantos que poderiam, de alguma maneira, estar melhor organizados, por exemplo, a parte de limpeza pública e a disposição de resíduos sólidos, que eu acho que esse aqui é o grande desafio, porque você não tem uma tarifa, eventualmente, para poder medir isso. Ou é mais difícil você ter algum tipo de rentabilização dessa atividade econômica. E também a questão das águas pluviais. Eu digo isso porque, por exemplo, o acidente que aconteceu, aquele fenômeno da natureza que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, de alguma maneira demonstra que as nossas cidades não estão prontas nessa componente do saneamento básico para enfrentar as situações que se avizinham no campo das mudanças climáticas. E é um grande gargalo nessa questão, por quê? Porque você não tem uma tarifa, a princípio, atribuível a esse tipo de serviço, a esse tipo dessa atividade pública. É um grande desafio.
Inclusive, aproveitando esse gancho, doutora Fabíola, do doutor Fernando, quer dizer, tanto a região sul como também a região sudeste, podemos dizer assim, são privilegiadas, né, nessa questão, portanto, do saneamento básico. Contudo, isso não ficou demonstrado, como citou o doutor Fernando, principalmente na capital gaúcha, portanto, Porto Alegre, quando ocorreu aquele desastre, né, em que a chuva praticamente inundou, portanto, aí boa parte da capital e outras cidades também de porte médio para pequeno, cidades que inclusive foram arrasadas ou pela água, ou pelo vento, ou pela chuva, enfim. Seria um outro contrassenso? Sim, infelizmente, e aqui novamente minha solidariedade a todas as vítimas, familiares e amigos, né? Infelizmente. É um desafio, Walter Lima, também a drenagem das águas pluviais, novamente a falta de planejamento, a falta de gestão, como meus colegas têm bem colocado aqui, insistentemente, e por causa também das mudanças climáticas, nós vamos ter que estar mais atentos a tudo isso, né? Esses fenômenos que vão acontecer com mais frequência. Estava sendo colocada aqui a questão do norte, né, como ele é esquecido no Brasil, e é mesmo. Nós vamos ter agora a Conferência das Partes, né, COP 30, lá no Pará. Então, nós temos lá o setor de saneamento básico é muito precário, e uma cidade que vai ter a Conferência das Partes, ou seja, sobre as mudanças climáticas, e enquanto nós não levarmos bem a sério, né, agora no G20 houve um pacto, foi realizado um pacto do Brasil com a ONU para essa questão das mudanças climáticas também, né? Mas enquanto nós não olharmos com seriedade, mantivermos essa seriedade no que tange as mudanças climáticas, que tem sido o assunto, né, ultimamente mais considerado, nós vamos ter situações cada vez piores, né? Considerando não só a questão da drenagem das águas pluviais, mas também do esgoto, da falta de coleta, de tratamento, a questão dos lixões, a questão de toda essa poluição que nós temos. Enfim, é precisa bastante atenção em relação a esse assunto e a esses fenômenos climáticos que não tem como negar, né, que estão acontecendo. Perfeito. Doutor Fábio, quer dizer, evidentemente que qualquer obra pública, quer dizer, quando a gente fala qualquer obra pública, mas tem exceções, precisam, portanto, de licitação. E no nosso país, pelas nossas leis de licitações, vence o certame aquele que apresentar o menor preço. Mas apresentar o menor preço quer dizer também, ou pode ser entendido, de que o serviço, uma vez concluído, poderá ser ou estar precarizado pelo fato de ter diminuído o seu preço para poder vencer a licitação? Bom, Walter, a questão do menor preço é uma forma de seleção, é uma forma de selecionar no certame um vencedor, mas isso não necessariamente se corrobora em resultado. Ao contrário, se você não colocar critérios técnicos rigorosos, resultados com datas rigorosas, cumprimento de contratos de uma forma muito bem fechada, o resultado é sempre desfavorável para a sociedade. Sempre vai ser desfavorável para a sociedade. Então, o critério preço é um critério, mas não só o critério preço, tem que ter o critério técnico, que para mim é o principal. Né? Como o critério técnico vai apresentar resultado técnico, e o resultado técnico se converte em boa prestação de serviço para a sociedade. Mas essa é uma realidade nossa? Não, acaba não sendo uma realidade, pelo menos em grande parte da nossa sociedade, porque o critério técnico não é tão exigido, tão amarrado dentro dos contratos de licitação. Não sendo prejudica, portanto, a finalização do trabalho? Prejudica e muito. E uma coisa interessante, os tribunais de contas fiscalizam bastante a questão do preço, mas tem que fiscalizar o preço com a técnica.
Tá? A qualidade de serviço. Quer dizer, não adianta fiscalizar só o preço. O preço, tá, o gestor, por que você escolheu essa empresa se tem outra empresa que presta um serviço mais barato? Eu escolhi essa empresa porque essa empresa tem um critério técnico melhor do que aquela outra empresa. Isso aí que tem que ser chamado a atenção para os órgãos de fiscalização. Tá? Preço, qualidade e eficiência. E para o senhor, doutor Fernando, como é que o senhor vê esse aspecto também? A gente vive o apagão das canetas, né? Os órgãos de controle acabam atuando de uma maneira tão incisiva que muitas vezes o gestor público se vê premido a tomar uma decisão que talvez seja a mais econômica, mas do ponto de vista da finalidade da contratação acaba não se convertendo no objetivo, né? Então, muitas vezes a modelagem, né, de um processo de contratação deve considerar realmente aquilo que é o propósito, né? Você vai fazer uma obra para fazer uma captação de um determinado córrego, rio, para abastecimento. Há que se buscar o que é uma melhor técnica para que essa iniciativa, essa obra, ela atenda ao propósito para o qual ela está sendo concebida. E eu não tenho dúvida da existência, da possibilidade de uma governança um pouco mais, mais justa, mais definida, uma atuação por parte dos órgãos de controle que, de alguma maneira, dê maior subsídio para o gestor, dá mais segurança para que o gestor tome determinadas iniciativas, mas veja, a gente vive num ambiente de grandes desafios. Esse relacionado à própria contratação dos serviços de engenharia é um desafio enorme, porque existe uma seleção adversa, muitas vezes, de quem será o gestor responsável por tomar determinadas decisões. Porque se você aperta tanto aquele que tem que tomar a decisão, o decisor, o agente público, muitas vezes aquele cargo não vai ser ocupado por alguém que esteja muito bem intencionado. Esse é um desafio também. Entende? Então, agora, como é um setor intensivo em capital, né, os valores envolvidos são sempre muito altos, né, há de se buscar o quê? Um equilíbrio entre aquilo que busca economizar os recursos públicos, mas, sobretudo, dar eficiência e garantir a entrega final dessa obra. Né? Perfeito. Doutora Fabiola, quer dizer, falando aqui justamente na questão da água, dos rios, quer dizer, tivemos recentemente, este ano, as Olimpíadas em Paris. E chamou a atenção do mundo, portanto, o rio principal, o Sena, no centro de Paris, onde quem não conhece o país achava que ali era, de certa forma, um primor, né, de preservação, de conservação, de qualidade, portanto, da água, até porque autoridades francesas, não aqui criticando, apenas exemplificando, né, garantindo que todas as provas aquáticas seriam realizadas, portanto, no Sena, quando na realidade não foi possível realizar todas as provas devido às condições realmente do rio, que recebe dejetos e outras coisas mais. Então não foi possível realizar, portanto, aí essa conclusão. Quer dizer, trazendo este assunto para puxar um outro, que é São Paulo, que no ranking nacional está praticamente em segundo lugar, né? Olha, São Paulo tem uma das melhores qualidades de saneamento básico. Contudo, nós temos lá o Tietê, que não deixa de ser também, aí a exemplo do Sena, portanto, de Paris, também uma situação que nos causa, de certa forma, constrangimentos e outras coisas mais. E até mesmo a pergunta, por que não conseguimos, de certa forma, deixar este rio em condições?
Quer dizer, sabemos que existem obras aqui, obras ali, intermináveis e que nunca, portanto, acabam. Quer dizer, essa realidade nossa perante o mundo é uma situação das piores quando nós temos também, num país de primeiro mundo como a França, com problemas também estrutural como nós aqui citamos, como é que nós estamos perante o mundo? Ou seja, estamos distante realmente de fazer a nossa obrigação, de fazer com que o saneamento básico chegue e alcance toda a população? Walter, essa questão dos rios é uma questão muito séria, não é? Porque nós sabemos que aqui no Brasil acontece essa contaminação dos rios, essa poluição, sobretudo com a questão do lixo, né? Que é ali descartado, então contamina o solo, contamina os lençóis freáticos, enfim. E é um trabalho muito grande, um gasto muito grande de descontaminação, despoluição. E é preciso um trabalho não só, claro, no investimento, mas também de conscientização da população, mas não adianta conscientizar se a população não tem acesso a nada. Não é? Então, como conscientizar se a população não tem o que fazer porque não tem acesso a nada? Então, é difícil educar e conscientizar quando se tem o serviço. É possível, mas será que é possível conscientizar? Porque a conscientização é a emancipação da pessoa, né? Então, é possível se ela sequer tem o mínimo. Quer dizer, como ela vai se conscientizar se ela sequer tem o mínimo? Então, é preciso que o Estado chegue, é preciso que o Estado preste, né? É preciso que ele se apresente a essa população tão distante, né? Que não está incluída nisso, no setor, não está incluída no básico, no essencial, que não tem acesso a um direito fundamental, que é o acesso à água potável, ao coleta e tratamento do esgoto, a aterros sanitários, né, que tem todo um tratamento do lixo, tratamento adequado, enfim. Como conscientizar a população que não vê nada disso? Se quer ver, né, perto de si, não tem se quer ver perto de si. Então, é preciso, primeiramente, incluir, né, fazer um trabalho de inclusão social para que, então, desperte essa conscientização ambiental, essa conscientização que só vai acontecer num processo em que, primeiro, o Estado tem que chegar, porque não é possível o contrário. E falando sobre essa questão, doutor Fábio, eu lembrei também aqui dos emissários submarinos, né, que é da terra do senhor, principalmente, né? Nas áreas mais nobres tem os emissários, para quem não sabe o que vem a ser emissários submarinos, são as tubulações que lançam, portanto, o esgoto e outras coisas mais lá para dentro do mar. Quer dizer, é uma medida correta, está no caminho certo. Quer dizer, Rio de Janeiro, que recebe milhares, ou é a principal cidade turística do nosso país. Quer dizer, o emissário submarino é esconder realmente uma obra que não foi feita ou, de fato, está dentro do protocolo que é uma medida correta? Essa sua questão aqui envolve um outro ponto que eu vou falar previamente a isso, que são as águas pluviais. Que as comunidades, como elas não têm saneamento, elas fazem onde dá e acaba contaminando as águas pluviais. E quando vêm as chuvas e aquelas águas pluviais seguem o seu rumo natural, aparecem as línguas negras nas praias. Ao aparecer aquelas línguas negras nas praias, surgem algas. Aquelas algas são sinais de que, de fato, há um alto nível de contaminação. Quanto mais algas há ali, mais contaminação há. Então, assim, o primeiro passo aqui é que 50% da população do Rio de Janeiro não tem saneamento. 50%? Básico. 50% da população, tá? Não tem saneamento. Então, assim, quando nós não pensamos que 50% da população do Rio não tem saneamento, aí você entende aquela língua negra. Tá. Com relação aos emissários submarinos, sem ter o tratamento daquela água, assim, você só está postergando um problema. Você só está
aumentando um problema. Tem que ter, não só, pode até colocar o despejo ali, mas sem despejo, sem tratamento, tem que ter tratamento. Sem tratamento, você só está postergando um problema, você só está camuflando, mas muitas vezes a chuva tira a máscara de todos e mostra, de fato, quem são, tira a persona, mostra o que está acontecendo realmente. Em 2 minutos a gente pode fechar esse tema, doutor Fernando, para entrarmos já na próxima hora, essa questão aí dos emissários submarinos, em cidades realmente fantásticas como o Rio de Janeiro, falamos de Paris, falamos de São Paulo, que também tem, portanto, os seus problemas. Ou seja, resumindo, não são problemas de cidades, não são só problemas, né? De cidades pequenas, de cidades bem distantes dos grandes centros, ou seja, as grandes cidades também enfrentam essa questão. Com maior intensidade, não tenha dúvida, porque quanto maior a população, maior a geração de esgoto, maior consumo de recursos naturais, maior produção de externalidades negativas da própria população. Então, isso tudo precisa de uma infraestrutura, né? Isso tudo precisa ser devidamente endereçado. Isso é um problema. Veja, o emissário submarino, eu não lembro porque eu não era nascido, mas eu lembro que de fotografias, né? Praia de Ipanema, Copacabana, tinha lá aquelas estruturas montadas exatamente para poder viabilizar a construção disso. Mas veja, a construção de algo que vai fazer um lançamento em algumas centenas de metros ou quilômetros da praia, mas qual é a qualidade daquilo que está sendo lançado? Isso está sendo tratado? Em que intensidade esse resíduo está sendo tratado? Em nível primário, secundário, terciário? Isso tem um impacto ambiental, né, na fauna marinha também, que não se pode desprezar. Que tipo de qualidade dos pescados estão sendo consumidos em virtude desse tipo de aparato mal pensado ou não completo, né, que não atende integralmente a essas necessidades? São reflexões que a gente precisa fazer. Enquanto coletividade, a gente precisa caminhar, melhorar as nossas técnicas. As técnicas e as tecnologias estão aí. Lógico que elas são caras, mas a gente tem que tomar uma decisão política coletiva. Vamos melhorar o nosso ambiente urbano? Bom, nessa primeira hora do programa, é evidente que nós tiramos o véu da situação do saneamento básico aqui no nosso país. É evidente que nós vamos ter mais uma hora de programa. Podemos voltar ao tema, os nossos convidados fiquem à vontade, mas nós vamos buscar justamente o que está sendo feito. De alguma forma, está no caminho correto? E uma vez esse serviço sendo prestado, qual seria o ganho, principalmente em termos de saúde, para a nossa população? A gente volta daqui a pouquinho. Peço licença aos nossos convidados. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde, que está no seu debate. Debate que começou, portanto, às 15. Estamos já entrando na segunda hora do debate, que hoje está abordando o tema saneamento básico. Hoje conosco estão nossos convidados e convidada, o doutor Fernando Dantas, ele que é advogado e economista, mestre em Direito e Políticas Públicas Urbanas pelo Uniceub e doutorando pela nossa UNB, a Universidade de Brasília, como também o doutor Fábio Luiz Gomes, advogado em Tribunais Superiores, doutor em Direito. O doutor Fernando é professor, o doutor Fábio também é professor, como também a professora doutora Fabiola Viana Moraes, que também é advogada, doutora em Direito e autor do livro Saneamento Básico e Direitos Humanos. Saneamento Básico e Direitos Humanos caminham juntos, doutora Fabiola? Totalmente. O saneamento básico é um direito humano, né? Como eu disse inicialmente, Walter Lima, nós não podemos viver sem água, né? Nós temos prejuízos de todas as ordens sem a coleta e o tratamento do esgoto.
a questão de saúde pública, né? Quantas doenças de veiculação hídrica nós temos, internações, né? Hospitalares por conta de doenças de veiculação hídrica, mortes de crianças, sobretudo de menores de 5 anos, né? Prejuízo de todas as ordens, mulheres especialmente, né, que exercem mais o trabalho de cuidadoras, também ficam prejudicadas por conta de tratar de pessoas com doenças de veiculação hídrica. Também tem a questão da zona rural, das áreas rurais, de falta de acesso e, portanto, mais doenças. É uma questão de saúde pública, não só da vida, né, porque não vivemos sem água, não é possível, da saúde, da moradia digna, né, porque no Brasil nós temos muitas famílias sem banheiro em casa, né? Então, imagina isso também leva para uma outra questão, que é da violência de gênero, porque as mulheres se deslocam para realizar suas necessidades e, portanto, estão expostas à violência de gênero. Então, a falta de saneamento básico, e aí, quando nós falamos de falta mesmo, né, de não adequação, de não atendimento a toda a população, nós falamos de vários direitos, né, que estão sendo violados. Portanto, é um direito fundamental, um direito humano fundamental, sem o qual não é possível existir e sem o qual não é possível ter uma existência digna. Entendo. Agora, doutor Fábio, claro, né, nessa linha, portanto, que nós estamos aqui abordando, evidente que na primeira hora do programa nós trouxemos as mazelas, né, que infelizmente ainda existem, portanto, no nosso país. Mas nós temos boas obras em andamento ou já concluídas que de alguma forma têm servido muito bem para a população beneficiada com esse trabalho, com esse serviço, doutor Fábio. Eu vou falar aqui de uma iniciativa que foi a Lei 14.898, de 13 de junho de 2024. Que vai entrar em vigor agora em dezembro, que é a tarifa social. Quer dizer, ocorreu a nacionalização da tarifa social, porque até então os estados tinham tratamentos díspares em relação à tarifa social. A tarifa social seria o quê? As pessoas que fossem hipossuficientes ter acesso à água e o saneamento com valores mais acessíveis à sua renda. A questão que se coloca, que me chamou a atenção nessa lei, foi o seguinte. Claro, no artigo 1º fala do abastecimento de água e esgoto à família de baixa renda. Então, o que é família de baixa renda? Isso que me chamou a atenção. Família de baixa renda, para essa lei e para a questão também que está na reforma tributária, são pessoas que ganham metade de um salário mínimo. Olha que interessante. O artigo 7º, inciso 4º da Constituição fala de salário mínimo. Então, o salário mínimo, para atender as necessidades básicas, tudo isso está na Constituição. É salário mínimo. Mas aqui, quando fala de tarifa social, fala em metade de um salário mínimo. Então, só vai ter direito a essa tarifa social a pessoa que ganhar meio salário mínimo. Então, nós estamos criando... Hoje está em 1.412. 1.412. Então, a pessoa que ganha, ganha R$706 é que se enquadra nesse conceito de baixa renda. Ora, então nós estamos criando um salário mínimo do salário mínimo. Porque essa pessoa que ganha meio salário mínimo não tem existência digna. Nenhuma. Salário mínimo, já no Brasil, nosso salário mínimo não consegue corresponder a todos os ditames constitucionais. Então, só vai pagar a tarifa social aquela pessoa de baixa renda. Quem é baixa renda? Meio salário mínimo. Então, houve uma iniciativa interessante que foi nacionalizar a tarifa social. Isso eu acho excelente, foi um avanço. A sua provocação foi um avanço. Qual avanço? Tarifa social. Mas qual ponto aqui que me chamou a atenção? Essa questão do meio salário mínimo. Meio salário mínimo é interessante que quando eu fui fazendo um levantamento de dados aqui, 60% dos brasileiros ganham até um salário mínimo. 60%. 60%, segundo o IBGE, de 2022. 80% da população do Maranhão, Alagoas, Paraíba e Amazonas ganham menos que o salário mínimo.
E 40% aqui do DF, que é o que tem maior renda per capita do Brasil, que ganha menos que o salário mínimo, 40%, e Santa Catarina 39,9%. Então, veja aquela sua pergunta. Bom, a solução passa por tudo isso. Tá? Essa tarifa social, meio salário mínimo. E aí quando você pensa, bom, tá legal esse meio salário mínimo, não deveria ser um salário mínimo. Aí quando você olha os dados, 60% da população ganha de um salário para baixo. Porque a construção de uma tarifa engloba despesas ordinárias, despesas extraordinárias, engloba tributação, engloba lucro, se for subsídio, engloba tudo isso. Sim. Aí quando você olha assim, tarifa social, meio salário mínimo. Ah, não, isso é um absurdo para o governo, mas aí você olha para a população que vai ser, que ganha de um salário para baixo, é 60% da população brasileira. Então, 60% da população brasileira pagaria a tarifa social. Mas nós temos que, de certa forma, aplaudir essa iniciativa de quem ganha a metade do salário mínimo será beneficiado, portanto, aí com a tarifa social. Quer dizer, a gente tem que bater palmas ou nós temos que trabalhar para aumentar realmente ou tirar essas pessoas dessa condição de meio salário mínimo, doutor Fernando? O problema do Brasil é pobreza. O problema do Brasil é a pobreza, a gente tem que resolver a Mas o país é rico. Ele é rico de capacidades e de potencialidade. A gente precisa transformar essa riqueza potencial em riqueza efetiva. Educar nosso povo. Tudo bem, está fora um pouco do nosso escopo aqui, mas não tem como você melhorar o saneamento ambiental, o saneamento básico, se as pessoas também não estão colaborando para isso. Outro dia eu estava assistindo um jornal no início do dia, né, café da manhã, a pessoa estava jogando o lixo dela na frente da casa dela. Ora, isso também passa por um aprimoramento das pessoas, da educação, né? Então, assim, é lógico que o Estado, né, que o governo, os governos, devem ser os condutores disso, mas existe a necessidade de uma conscientização coletiva com relação a isso também. Então, respondendo a tua pergunta, é melhor que a gente melhore a renda das pessoas e não precise de uma tarifa mínima, mas nesse momento, né, dado esse recorte, né, esse desenho da política pública, me parece que ela vai conseguir surtir o efeito. Eu acredito que deveria ser um pouco mais calibrado para eventualmente ser o valor do salário mínimo como critério. Me parece intuitivamente que esse é um critério mais correto, ao invés de 50% do salário mínimo, o salário mínimo como critério para definir uma tarifa social. Mas, veja, isso tudo tem consequência. E quais são? Veja, o que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas podem subnotificar a renda para poder ter uma tarifa menor. Isso pode pressionar os custos da concessionária ou da prestadora de serviços públicos, porque ela, por mais que tenha custos elevados para poder prestar esse serviço, ela vai ter um limitador de receitas. Isso acaba limitando a receita da empresa prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto. Então, tudo isso tem uma conexão. Há que se fazer uma modelagem que seja compreensiva, né? Inclusive, o efeito de uma lei nacional nesse sentido pode ter uma repercussão que não esteja nem medida adequadamente. Eu tenho um certo receio de ter essas regras estanques, horizontais, sem ter nenhum tipo de critério de diferenciação, que pode impactar dentro de uma perspectiva que não está nem medida e nem adequadamente prevista. Pode ser que isso tenha um efeito não desejado no final das contas. Mas o Brasil precisa, de alguma maneira, cuidar daquelas pessoas menos assistidas. Talvez essa iniciativa seja interessante. Vamos entrar nessa discussão, doutora Fabiola? Claro. E como é que a senhora avalia essa questão, no caso aqui, justamente da tarifa social? Walter Lima, como eu coloquei desde o início também, o Brasil ele tem muitas desigualdades regionais e sociais, né? Então, o que acontece? Quando nós temos a tarifa social, nós temos ali, de uma certa forma,
parcela daquele consumo está sendo suportada por um outro grupo de consumidores, que a gente chama de subsídio cruzado, né, em que, na questão de saneamento, no setor de saneamento, como é que acontece esse subsídio cruzado? Com os consumidores não residenciais, portanto, os industriais e os comerciais. Então, parte desse consumo é subsidiado, ou seja, pelo subsídio cruzado. Mas nós temos que ter outras formas de subsídio, né? E para suportar também a questão da tarifa social. Mas, sem dúvida nenhuma, esse critério de metade do salário mínimo só atesta a total indignidade, né, da população brasileira. Quer dizer, nós temos que considerar também, e também uma outra forma de subsídio é a questão do consumo maior, né, que também tem que ser considerado na questão das faixas de consumo, dos blocos de tarifa, que é exatamente o consumo essencial para o que é essencial, que são consideradas necessidades essenciais, necessidades básicas, né, que é higiene, alimentação, né, e o que é desperdício, porque quando se trata de desperdício, aí existe uma outra faixa, né, um outro grupo de consumo, de bloco de consumo e, portanto, de tarifa. Mas estudos mostram que o ideal de se pagar de tarifa, no máximo, para que possa ser suportável, né, dentro de todas as despesas de uma pessoa, é 3% da sua renda média. Então, a tarifa social, como disse aqui o professor Fábio, né, em nível nacional, foi um avanço, mas nós temos que avançar em vários outros assuntos, sobretudo no que diz respeito à subsistência, né, da pessoa, a dignidade humana e, portanto, suportar todas essas questões que envolvem a tarifa, a inclusão social e as pessoas que sequer têm saneamento, né? Como é que se faz? Como é que essas pessoas vão ser atendidas? Como vai chegar até elas? Nós temos que tratar de todos esses assuntos, não só pensar como a universalização como um assunto abstrato, né? Mas sim como inclusão social, como democracia, como cidadania, como emancipação, como bem colocou ali o professor Fernando, a questão da conscientização. Mas é preciso que chegue, né, que o Estado preste os seus serviços para que, então, a população seja inserida, seja incluída e, portanto, emancipada e tenha cidadania. Nessa linha de raciocínio, doutor Fábio, hoje nós temos o SUS, né, onde a pessoa é atendida no hospital e realmente com belíssimos profissionais. Tem os problemas estruturais? Tem. Mas temos o SUS que, de alguma forma, está aí pronto para poder atender a saúde da nossa população. E a população é atendida, vamos colocar assim, na hora lá não precisa passar no caixa. Nessa questão também, quando o senhor se refere à tarifa social, que tamanho ou qual seria o valor ou percentual que essa tarifa social iria obrigar que aquele que ganha menos salário mínimo teria que pagar? Por que eu faço essa pergunta para o senhor? Por que não isenta, portanto, as pessoas que ganham menos do que um salário mínimo de pagar qualquer tarifa relacionada a essa questão que nós estamos aqui abordando? Bom, excelente pergunta. Isso aqui engloba vários aspectos. A tarifa social, a ideia é interessante, eu considero até um avanço. A sua pergunta é se não deveria haver uma isenção, aí eu formulo uma questão... Uma contrapergunta. Uma contrapergunta. Qual vai ser o impacto dessa isenção para as empresas concessionárias ou para o Estado? Mas eu volto a repetir, o país é rico. É rico para quem? Essa é a pergunta. Pois é. Então, a questão aqui da tarifa social, eu vou pegar aspectos práticos. Grande parte das comunidades do Rio e São Paulo, para terem acesso à água potável, elas perfuram adutoras. São chamados gatos no Rio. Fazem gatos para poder ter acesso à água potável, porque não chega água lá, então tem que ter acesso de alguma forma. Furam a adutora. Furam a adutora. Que leva a água para lá. Tá.
Então, elas não pagam tarifa em razão disso. Mas o Estado deveria chegar a elas. O Estado não chega. Então, eu vou cobrar de quem a tarifa social se eu não estou prestando aquele serviço? Primeira pergunta. Então, eu tenho que prestar aquele serviço primeiro para poder cobrar por aquele serviço. A grande parte dessas comunidades também não tem saneamento básico. Então, eu vou cobrar o que deles? Tá. Aí vamos para... Supondo, no mundo imaginário, que nós consigamos chegar a todas essas casas com água potável e saneamento, o Estado ou a quem for concedido pelo Estado para que chegue água e saneamento. Tá. Qual vai ser o impacto de uma isenção para a concessionária ou para o Estado? Vai ser suportável esse impacto? Ou uma questão que eu sempre colocava para as pessoas necessitadas, elas falavam assim, eu teria muito orgulho em pagar se eu tivesse esse serviço. A pessoa se sente Eu indigna, queria né? ter, doutor, eu queria ter a oportunidade de pagar. Aí eu devolvo. A dignidade perpassa nisso. Tá? Mas eu teria orgulho de pagar se for acessível e o seu serviço for prestado de forma adequada. Vamos entrar nesse tema também? Eu acho que existe uma mensagem a ser dada, né, pelos que nos lideram, né, com relação à universalização. Um dia chegará e teremos isso. Isso traria o quê? Coesão para as pessoas. A grande dificuldade é as pessoas não terem a perspectiva da prestação do serviço. Isso desmotiva. Isso faz com que as pessoas se sintam cidadãos de segunda categoria, né, que conseguem enxergar outras pessoas dotadas pelo serviço tão básico e ela não. Isso, do ponto de vista psicológico, e aí no psicológico coletivo, faz com que exista um atrito entre parcela da população que não está atendida contra aqueles que, eventualmente, estão atendidos e, eventualmente, aqueles que são os governantes. A gente precisa ter um mínimo de solidariedade, coesão social, sabe? Isso não pode ser uma mera peça de retórica, isso precisa ser concretizado. Agora, o papel concretizador é do sujeito eleito, da escolha política, sabe? Da definição de uma prioridade. Parcela da população é basicamente relegada a um segundo plano, sem sequer a gente se dar conta das potencialidades dessas pessoas. Elas não estão vivendo a vida plena que poderiam viver. Sem o saneamento, ninguém consegue ser pleno. Né? Então, assim, a grande dificuldade é você atingir com a prestação de serviço, dar um jeito de fazer com que as pessoas consigam suportar uma tarifa e trabalhar para que essas pessoas não precisem de tarifa social. O que a gente precisa é, na verdade, o que a professora fala, a professora Fabíola fala como um mantra aqui, a questão da emancipação. O saneamento básico é um direito emancipatório, na minha perspectiva, que coincide com a da doutora Fabíola. As pessoas não gostam de furar doutoras. Eu duvido que isso aí seja uma tarefa que a pessoa faz isso por gosto. A pessoa gostaria efetivamente de ter uma torneira que ela girasse, saísse água limpa, que fosse fazer suas necessidades e tivesse o esgoto não escorrendo na frente da sua casa. Isso aí realmente é um pacto que a sociedade precisa ter consigo mesmo. E aquele efeito que a gente chama na economia de trickle-down, né? Todo mundo melhorando ao mesmo tempo, né? Isso tem uma reverberação que eu acho que, eu desconfio, doutora, que não querem que a gente se emancipe. Eu já passei da fase da desconfiança. Não querem que a gente se emancipe, não querem que a sociedade brasileira evolua a ponto de ter que ainda discutir um assunto tão primitivo. Já deveria ter sido superado há muito tempo. Eu aproveito essa deixa do senhor, doutora Fabíola, doutor Fábio,
Quer dizer, hoje quando nós assistimos, acompanhamos, portanto, os carros-pipa levando água aí para o interior desse nosso Brasil, Nordeste principalmente, que já é secular, portanto, o problema, e até hoje o pessoal, boa parte da população depende, portanto, de carros-pipas, como também tem cisternas solidárias que são preparadas ali para abastecer, portanto, aí o pessoal. Ou seja, quer dizer, quando a gente acompanha esse cenário, é uma sinalização de que ainda temos muito chão pela frente até chegarmos a uma situação que, de certa forma, seja, tipo assim, melhor principalmente para essas pessoas que, de alguma forma, estão distantes da realidade, tal qual nós estamos aqui abordando. Brasília, onde tem uma parte tem, outra não tem, São Paulo, onde uma parte tem, outra não tem, Rio de Janeiro, uma parte tem, outra não tem, mas no Nordeste, principalmente no interior, praticamente ali é uma situação bem diferente, para pior, do que as que nós citamos agora há pouco, doutora Fabíola. Sim, Nordeste e Norte, né, Walter Lima, nós temos problemas seríssimos de saneamento básico nessas duas regiões. Nós temos esgoto correndo a céu aberto, né, e, portanto, diversas doenças dessa ordem. Nós não temos abastecimento de água potável e, portanto, os caminhões-pipa, né, procuram exercer esse papel. É claro que a universalização diz respeito a toda a infraestrutura de saneamento básico e ela precisa alcançar, né, a meta da universalização é 99% da população com água potável, 90% coleta e tratamento de esgoto, mas também quem são as 10% que estarão fora, né, 1% que estará fora disso tudo. Enfim, qual é o critério seletivo, né? Como selecionar pessoas, né? Como selecionar dignidade, eu diria, né? Mas enquanto não chega, é preciso que existam formas alternativas, né? De tratamento de esgoto, de coleta, de abastecimento de água potável. É preciso que existam essas formas alternativas para garantir o mínimo, né, à população, e que ela não esteja sujeita a tamanha indignidade de falta de água potável e de coleta e tratamento de esgoto, ou seja, convivendo com o esgoto a céu aberto, né, as crianças brincando ali, as pessoas passando por ali, um problema que se agrava com as chuvas e falta de drenagem também das águas pluviais, e os problemas só vão se acumulando e vão piorando e vão... Enfim, populações... esquecidas, né? Quanto mais afastadas das metrópoles, mais esquecidas, mais abandonadas. Entretanto, tem que haver, enquanto não é possível fazer chegar essa infraestrutura, formas alternativas de garantir esse mínimo para a saúde, vida e dignidade. Essa situação que nós estamos abordando, de forma bem simples e direta, doutor Fábio, tem solução? Sim, com certeza. Gestão. Uma boa gestão solucionaria todos esses problemas. Não importa se é da iniciativa privada, não importa se é da iniciativa pública. A gestão é a chave para nós solucionarmos. Gestão e empatia e humanidade. O gestor tem que ser empático. O gestor não pode pensar só em formar lucro, expansionar lucro, não, ele tem que pensar em expansionar, expandir dignidade, levar e ampliar as pessoas. Aí sim, com o tempo nós conseguiríamos solucionar, mas tem que começar em algum momento, tem que dar o primeiro passo. Então, de forma objetiva, a gestão. Doutor Fernando, os lixões. Ou seja, é uma situação que eu lembro perfeitamente, em 2008, o nosso Congresso começou a criar ali ações no sentido de ter, portanto, aí um arcabouço em que, num determinado período, era para atingir um objetivo em relação com o fim dos lixões e criar, portanto, aí os aterros sanitários, dar uma solução para a questão, portanto, aí dos lixões. Brasília sempre foi citado, já que o senhor conhece muito bem, tivemos aqui, portanto, o lixão da estrutural, que hoje
aparentemente não existe mais, né? Aparentemente não existe mais. O que me chama a atenção é que, passando de dia ali pela estrutural, eu vi realmente quer dizer, essa área ali da estrutural é uma área plana. De repente eu vi um morro, eu me assustei, mas que relevo é aquele ali que surgiu da noite para o dia? Aí que eu fui entender que é o lixão que foi aterrado, então tem um morro aí atrás da estrutural, enfim, que chama bastante atenção. Como é que o senhor avalia justamente a política que os municípios precisam enfrentar, muitos enfrentaram, outros ainda estão muito aquém dessa realidade em relação a substituir, portanto, aí os lixões por aterros sanitários, ou seja, é o mesmo assunto, quer dizer, está englobado, evidentemente, na questão do saneamento básico. Mas, de certa forma, fazendo esse recorte, é mais difícil para o município encontrar uma solução para isso? Walter Lima, esse é um dos desafios assim, que eu acho de maior complexidade para se resolver, porque os incentivos econômicos para isso muitas vezes não conseguem ser suficientes para poder endereçar uma solução. E veja, esse é um problema que é um problema mundial. Outro dia eu estava assistindo um documentário numa empresa dessa de streaming sobre os aterros sanitários no mundo, né? Que são derivação de uma sanha consumista, né? As pessoas consomem e descartam e qualquer coisa que não sirva imediatamente já descarta, obsolescência de produtos. Isso está gerando um problema em escala mundial, produção de plástico que vai acabar no oceano, descarte de tecnologia, muita coisa que se produz no âmbito, no campo tecnológico, equipamentos, muitas vezes tem metal pesado, que não tem um tratamento adequado do ponto de vista de gestão. Esse é um problema dos mais sérios. E para problemas sérios e complexos, não adianta a gente pensar em soluções simples, que normalmente elas vão dar errado. Realmente, a gente precisa caminhar pela trilha daquilo que precisa ser feito. Esforços coordenados, com disciplina, que tenham algum tipo de arranjo que permita ter incentivos econômicos a uma gestão adequada de resíduos sólidos. Você mencionou aqui o lixão da estrutural, né? O que está em atividade nesse momento, daqui a pouco não consegue mais suportar a capacidade a necessidade da cidade. Vai ter que se pensar numa outra unidade, na expansão disso. E os municípios, ninguém quer ser dono de lixão, né? Ninguém quer saber de ter, não quero lixo dentro do meu município, não. Né? Mas existem possibilidades de arranjos. Existem consórcios municipais que podem, de alguma maneira, dar conta disso. Nós estávamos conversando um pouco mais cedo. Existe a possibilidade de você gerar energia a partir dos gases, né? Metano e tudo mais. Você tem tecnologias que podem, de alguma forma, adicionar uma variável, né, de aproveitamento energético que hoje não se tem. Então, um aperfeiçoamento do modo de como a gente organiza esses aterros sanitários pode ser a chave para a solução desse assunto. Aliás, a doutora parece que está pesquisando bastante sobre isso. Sim. Eu avancei. Lá, doutora Fabíola. Depois do meu doutorado, né, que eu trabalhei exatamente essa questão dos direitos fundamentais, da tarifa, né, da modicidade tarifária, do acesso à universalização do serviço de saneamento básico, e, portanto, essa preocupação, né, com a privatização, para que não tenha um movimento de reestatização, como aconteceu em diversas cidades do mundo. Então, sugerindo até uma participação mais ativa da população, né, nesse setor, exatamente para evitar tudo que se viu aí no mundo, com o aumento abusivo das tarifas, sobretudo buscando lucro, né, porque, obviamente, que o empresário também não investe para não ter lucro. Má prestação de serviço e não investimento adequado. Então, foram essas as preocupações da minha pesquisa para o doutorado, que culminou no livro, como já mencionado aqui, né, Saneamento Básico e Direitos Humanos. Mas, a partir de então, eu recebi um convite para escrever sobre a transição energética a partir do saneamento básico. Então,
me debrucei exatamente na pesquisa sobre os resíduos sólidos, mas também sobre o esgoto, né? Porque ambos podem produzir energia, né? Quando nós temos ali o biogás e, portanto, a purificação gerando o biometano, que serve para transição energética e, portanto, para diminuir o consumo, para fazer essa transição dos combustíveis fósseis para esses combustíveis, né, biocombustíveis. Portanto, é importante, sim, é muito importante, como bem colocado ali pelo professor Fernando, essa questão dos aterros sanitários, porque nós podemos também, do esgoto, nós podemos extrair também fertilizantes, nós podemos extrair, portanto, biometano dos resíduos sólidos. Nós precisamos também, além dessa questão da transição energética, que é muito importante, nós temos as questões da reciclagem, da redução, né, da redução do consumo, da reutilização, que diz respeito exatamente ao consumo desenfreado, né? O produto já nasce com uma obsolescência programada, ou seja, ele já nasce para deixar de funcionar e, portanto, ter um outro no mercado que supra e que o substitua, né? Ou seja, é um consumo desenfreado, porque pode-se deixar de ter um produto porque você pode imediatamente adquirir outro que já está disponível no mercado. Então, isso tudo envolve questões ambientais, né? Envolve a poluição, envolve a questão das mudanças climáticas. Nós estamos aí com o Acordo de Paris, as conferências das partes sobre as mudanças climáticas, que nós temos o compromisso de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né, na atmosfera. Então, temos o compromisso de diminuir a emissão de carbono, temos o compromisso de diminuir a emissão de metano e, portanto, o saneamento básico também vem colaborar, né? Nós temos várias outras formas de gerar o biogás, mas a partir do saneamento com esgotos, resíduos sólidos principalmente, né? É uma capacidade muito potencial de transição energética e, portanto, nós colaborarmos com esse compromisso que nós temos perante o mundo. Colaborar, palavra-chave, professor Fábio, para que a população, de alguma forma, esteja preparada, orientada, vamos colocar dessa forma, para também fazer a sua parte, para que possamos ter nessa nossa discussão o assunto saneamento básico. Uma vez a obra aconteceu, é importante que a população, de alguma maneira, esteja, de alguma forma, tendo o devido conhecimento para preservar aquilo que foi feito dentro deste campo, dessa discussão do saneamento básico? Muito bem, Walter. Eu vou responder a sua pergunta, mas vou colocar um projeto que em um período eu coordenei. Pois não. Era uma escola, e nessa escola eu e um grupo de professores, tinha engenheiros, físicos, químicos, e nós queríamos fazer um projeto piloto nessa escola para a instalação de biogás, utilização do biogás para a cozinha dessa escola, que era uma escola com quase 100 alunos, então já geraria não só uma economia, mas já evitaria os dejetos circularem. E a luz, não utilizar mais a luz comum, utilizar placas de energia solar. Então, aquela escola, que era esse nosso projeto piloto, que acabou que não concluímos todo o projeto, ela estava se tornando autossustentável. E o resultado do biogás eram fertilizantes, quer dizer, nós abastecíamos as cozinhas, utilizávamos aqueles fertilizantes e nós criamos hortas. Então, dá para ser feito. Nós temos tecnologia para isso. Na Alemanha vou pegar o exemplo, a Alemanha toda a utilização dos esgotos já é utilizado para fazer biogás e gerar energia. Não há aterros mais sanitários lá, não há mais isso. Eles utilizam também com o objetivo de gerar energia. E isso se converte a favor de toda a sociedade. Então, investir em políticas públicas para o saneamento é investir para a própria economia do país,
tá? Que gera emprego, gera não sei o quê, e gera qualidade de vida para todos. Então, é possível? Temos tecnologia para isso? Temos. Temos que ter política pública adequada visando esse resultado. Para começar com menos internações, né? E, portanto, com menos gastos com saúde pública. E como preparar a população para... Ela está preparada? Porque é sempre aquela história. Vamos preparar a população para separar o lixo sólido de outro tipo de lixo, cada um armazenar num lugar só. E muita gente faz isso. Mas aí vem o carro que coleta o lixo e mistura Joga tudo. E aí, professor Fernando? É um balde de água fria, né? A população se desmobiliza. O exemplo vem de cima, Walter Lima. É o Estado que tem que dar o caminho. O grande timoneiro tem que apontar o navio para o rumo certo. Agora, se a gente faz tudo certo, a gente divide o nosso lixo, a gente separa lá o que é reciclável e o que não é, e aí o caminhão chega e mistura tudo, veja, os incentivos estão equivocados. A gente precisa alinhar e coordenar. A pergunta que você fez para o professor Fábio é colaboração, palavra mágica, né? É cooperação entre a coletividade. A coletividade coordenada, ela tem muito mais força do que os indivíduos, sabe, que de forma esparsa tem capacidade de transformar. Você, nós aqui, né, individualmente temos uma capacidade limitada. Agora, imagina toda a nossa população fazendo certo, disciplinadamente, coordenando os nossos esforços para um propósito. Eu acredito que é possível. Pode ser até que isso não interesse a quem nos comanda. Pode até ser que isso seja uma questão deliberada. Não, o povo brasileiro é bom demais para poder crescer e se desenvolver. Vamos manter todo mundo colonizadinho, como a gente sempre foi, né? Então, a gente precisa ganhar consciência para caminhar na direção da virtude, né? Então, é possível a gente coordenar os nossos esforços. É possível, porque se o alemão faz, se o japonês tem uma solução, nós também podemos. Eu acredito na nossa capacidade. Interessante, né, doutores e também a doutora Fabiola? Estamos no período chuvoso aqui na nossa capital federal. Evidente que antes da chuva tivemos aí campanhas, olha, o governo já está desentupindo aí bocas de lobo, tem muito lixo, tem pneu, tem fogão, tem, enfim, uma série de material entupindo, portanto, a rede que coleta aí a água pluvial. E chamava a atenção das pessoas para que isso não se faz e outras coisas mais. Quer dizer, neste período. Aí vem o período de chuva, inunda tudo. Olha, a culpa é da população que jogou, portanto, aí esse material nas bocas de lobo. Olha, portanto, o resultado, castigando as pessoas de alguma forma, não fizeram a coisa como deveria ter sido feita. Isso é falta de educação, ou seja, educar o povo. Nós já fizemos isso, precisamos aprimorar mais. Quer dizer, a gente vê a coisa acontecer nesse campo, mas daqui a pouco para, tudo some. A impressão que se tem é que está todo mundo educado, então não precisa mais desse tipo aí de política pública. Quer dizer, é um trabalho que tem que ter continuidade, professora Fabiola? Walter Lima, eu volto àquele ponto da questão da emancipação, mas eu avanço para dizer que a cidadania não é só deveres, né? É direitos também. Então, a cidadania é composta por deveres e direitos. Mas como ter deveres se não tem direitos? São prestações e contraprestações, né? Partida e contrapartida, quer dizer, a população tem deveres, portanto, ela tem o dever de não realizar determinadas condutas, de não ter determinadas condutas nocivas, não só a si própria, como a coletividade. Claro, está correto, né? Nós temos o dever de não prejudicar a população, de modo geral, a coletividade. Mas quais são os direitos dessas pessoas? Né? Elas têm direito ao saneamento básico? Elas têm direito ao saneamento adequado? Não, elas estão sem esse direito. Então, elas têm deveres, mas não têm direitos. Que cidadão é esse? Né? Que cidadão é esse que tem só deveres, não tem direitos? Então, isso não é cidadania. E nós não podemos falar, então, de cidadania e muito menos de emancipação sem direitos correspondentes a deveres e vice-versa. Porque
é uma balança, tem que existir os dois. Nós não podemos falar que a pessoa só tem deveres, né? Que uma pessoa só tem deveres. Não, ela tem direitos também. O Estado existe para isso. Qual seria a razão de ser do Estado? Né? Qual é a razão de ser do Estado, então? E falando também dessa questão da colaboração, a colaboração da população, a solidariedade... A solidariedade e a colaboração também não estão só ali, né, na população. Tem que haver uma concertação de esforços e de ações dentro da estrutura estatal. Então, quando nós estávamos falando aqui da transição energética, a partir do saneamento, nós temos que ter essa concertação entre os ministérios, né, das cidades, do desenvolvimento, do Minas Energia, do Comitê Interministerial de Saneamento Básico, tem que envolver também, porque são ganhos, não é? Como bem colocado ali pelo professor Fernando e pelo professor Fábio, são ganhos que nós temos, financeiros, econômicos e sociais, principalmente, com todos esses aspectos, quando nós unimos esforços e ações. Então, nós temos que ter uma coordenação, uma concertação, solidariedade, colaboração, mas não com olhar mais para a população, eu diria que é mais para os órgãos de Estado, os órgãos de governo, porque, como eu disse, não existe cidadania em que há apenas deveres, e também não há cidadania em que há apenas direitos, né? Que nós sabemos que existem esses dois polos em países em que as desigualdades sociais são imensas, né? As nossas indústrias, professor Fábio, as nossas empresas, de alguma forma, elas são conscientes dessa questão aqui que nós estamos abordando? É o lixo que tem que estar, de certa forma, bem adequado? São outras questões também que não irão, portanto, influenciar de forma negativa, portanto, o meio ambiente. Como é que o senhor avalia a conscientização das nossas empresas, das nossas indústrias, diante dessa questão que nós aqui estamos debatendo? Bom, Walter, se me permite só fazer uma observação em relação à questão anterior, sim. Depois eu volto a essa questão, sim, da responsabilidade da empresa. No estado do Rio de Janeiro tem um município, Nova Iguaçu, que há constantemente rompimento de adutora, que quando rompe, destrói no mínimo 500 casas, invade 500 casas. Devido à força d'água. Devido à força d'água. E por que ocorre esse rompimento de adutora? Primeiro, as adutoras estão antigas, teria que trocar aquilo tudo, seria um investimento muito alto, e principalmente porque aquela população é uma população carente que fura as adutoras. Então, a sua questão que você colocou para a Fabiola, como a população pode colaborar? Olha só, não chega água para ela, então elas furam, não chega esgoto, e elas furam as adutoras para poder escorrer seu esgoto e furam adutoras para chegar a sua água. Aí, quando estoura, alaga aquilo tudo e varre as casas e sai reportagem, sai notícias. Mas qual a solução? Primeiro que não poderia ter casas ali próximo à adutora, já que seria uma questão de organização urbana. Então, como é que você vai exigir colaboração dessas pessoas se elas não têm para onde ir? Elas não têm acesso à prestação de serviços, complementando o que a professora Fabiola falou aqui. Se elas não têm acesso à água e saneamento, como exigir que elas colaborem a não furar a adutora? Então, é uma questão muito sensível e todo ano, ou de 2 em 2 anos, há rompimento de adutora em Nova Iguaçu. Agora as pessoas já estão até acostumadas. Quando rompem, já saem de suas casas e vão para um lugar seguro. Veja a que ponto nós chegamos. Em relação às empresas, nós temos 2 grandes princípios que norteiam o meio ambiente, que é o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Não tem como, assim, não é desejável que o breque o desenvolvimento econômico, mas também tem que ser de forma sustentável. Então, uma boa empresa é aquela empresa que consegue se utilizar da tecnologia à sua disposição
de modo a que cause o menor impacto ao meio ambiente possível, que polua de forma com menor intensidade possível. Nesse ínterim se desenvolveu o princípio do poluidor-pagador, que não é a prática de ato ilícito. A empresa vai pagar uma taxa ou um imposto pelo simples fato de poluir. Não, eu não tenho como impedir o impacto à sociedade, o impacto ao ar, à água, então eu vou ter que pagar à sociedade de alguma forma, que é a base também daquela questão do protocolo de Kyoto, que serve de base para o protocolo de Kyoto. Então, a empresa que tem uma responsabilidade social, que busca seguir todos os trâmites para evitar a poluição, ainda assim, ela indenizaria aquela sociedade, porque de alguma forma ela está causando algum prejuízo. Não vou falar dano, porque dano envolve responsabilidade por prática de ato ilícito. Não houve prática de ato ilícito. Agora, se houver uma prática de ato ilícito, tem que ser severamente punido. Tem que ser severamente punido. Então, assim, se está poluindo o rio, colocando produtos, né? Teve um período que o Rio de Janeiro ficou com uma água com produto extremamente nocivo à saúde humana, porque uma fábrica resolveu jogar aquele produto no Rio Guandu. Eu estou usando o exemplo o Rio de Janeiro, mas isso pode acontecer e acontece no Brasil todo. Essa empresa tem que ser severamente punida, até fechada, dependendo do risco que colocou a sociedade. Então, a responsabilidade aqui pela prática de ato ilícito, a empresa tem que ser severamente punida. E se não for prática de ato ilícito, ela causar de alguma forma uma poluição, tem que ser, derrubou árvore, vamos reflorestar, poluiu o rio e não teve como evitar que se polua, vamos colaborar com a sociedade de modo a tornar a água mais potável. De alguma forma, ela tem que assumir essa responsabilidade perante a sociedade. Bom, como nós temos já está caminhando aqui para o fecho, eu peço licença um minutinho só para trazer as manchetes do nosso jornal que entra no ar logo mais às 18 horas, tanto na TV como também aqui na Rádio Justiça. Vamos lá. Ministros do Supremo devem analisar 3 ações que tratam do marco civil da internet. Os relatores dos processos pediram julgamento conjunto pela semelhança entre os casos. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho. Justiça condena pela segunda vez ex-dirigentes do Internacional por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Polícia Federal faz operação de retirada de gado de terra indígena no Pará. Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar mais de 40 processos no plenário virtual. E os contratos de trabalho temporário com a expectativa de aumento das vendas natalinas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Tem como o nosso tempo está se esgotando, vamos para as considerações finais, doutor Fernando. 1 minuto e meio, por favor, para as considerações finais. E já agradecendo muito ao senhor pela disponibilidade de estar conosco nesse nosso debate tão profícuo. Olha, Walter, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, um debate altamente qualificado, um tema muito quente, muito interessante e que faz parte da nossa vida, e pelo fato de fazer parte da nossa vida, todos nós refletimos sobre saneamento, muitas vezes até de forma inconsciente. E é importante a gente ter esse tipo de debate para poder instigar, né, o pensamento, a reflexão coletiva, né, dos nossos ouvintes acerca das nossas potencialidades, os nossos desafios, né, para serem superados enquanto civilização brasileira e buscar realmente aquilatar a nossa sociedade, buscar melhores estruturas urbanas, maior consciência sobre os impactos que nosso modelo de vida tem sobre toda a coletividade. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e sempre me coloco à disposição para a gente poder debater. Isso é muito bom. Doutora Fabiola Viana Moraes, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais, e também já agradecendo a senhora pela gentileza de estar conosco nesse debate.
Imagina, Walter Lima, a honra, a alegria, a satisfação e o agradecimento é meu. É sempre bom voltar aqui para falar sobre saneamento básico, um assunto tão importante, tão caro à nossa população. E eu gostaria, aqui nesse final, de aproveitar a questão colocada ali da responsabilidade das empresas pelo professor Fábio Gomes, para dizer que quando nós celebramos um contrato, quando nós temos uma propriedade, nós falamos muito da função social desse contrato e da função social da propriedade, né? E eu, no desenvolvimento da minha tese de doutorado, trouxe a questão da função ambiental, né, que está incluída dentro da função do contrato, da função social do contrato e também da função social da propriedade, ou seja, essa responsabilidade ambiental que tem não só o prestador de serviço do saneamento básico, mas todas as pessoas jurídicas, físicas, com o meio ambiente. Não é? Porque é um direito também de todos, é um direito fundamental, sem o qual a gente não pode existir. Então, com relação a todas essas mudanças climáticas, todas essas questões ambientais que nós temos hoje, nós temos essa função social do contrato e da propriedade, né? Portanto, incluído aí a questão ambiental. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente, parabenizar aqui os meus colegas pela colaboração também e principalmente pelas suas perguntas sempre tão pertinentes e desafiadoras. Doutor professor Fábio Luiz Gomes, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais e também agradecendo muito ao senhor pela presença conosco aqui nesse debate. Walter Lima, sou eu que agradeço o privilégio de nós termos esse debate e submetermos à sociedade um tema tão instigante e caro para todos nós, né, que é o saneamento básico. Gostaria de deixar como mensagem essa evolução da tarifa social. Espero que um dia não precisamos mais de tarifa social, mas já é uma grande evolução termos essa tarifa social, ainda que seja para pessoas que ganham 50% de um salário mínimo. Em relação à reforma tributária, vai custar muito caro para nós se nós não estabelecermos algum tipo de regulamento especial em relação ao saneamento básico. Vai custar muito caro para todos nós. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão instigante. Doutor Fábio Luiz Gomes, que é advogado em tribunais superiores, doutor em Direito, professor. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui no nosso programa. Até o próximo debate, evidente. Professora doutora Fabiola Viana Moraes, também doutora em Direito, autora do livro Saneamento Básico e Direitos Humanos. O livro está à disposição, doutora, nas editoras? Está à disposição, a editora Almedina, né, que publicou a obra. Tive a honra de ter a minha tese publicada pela editora Almedina. Já somos parceiras, né, em outros assuntos também. Está disponível pela internet. Podem ter. Sim, e eu acho muito importante, inclusive porque, principalmente no que tange a participação ativa, né, da população nesse assunto, para evitar tudo aquilo que eu já trouxe aqui, né, e no livro também. Agradeço a senhora pela gentileza conosco aqui. Doutora. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu também chegar no doutor Fernando Dantas. Doutor Fernando, também muito obrigado ao senhor pela atenção, pela gentileza. Claro que o convite é permanente para que possamos voltar numa próxima oportunidade, que seja breve, para que possamos voltar neste tema tão instigante. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. 1 minuto e meio também para o senhor para as considerações finais. Obrigado, Walter Lima. É sempre uma alegria estar aqui no debate, né, aquilatado. E essa é uma realidade, um tema cujo escopo está bem dentro dos meus campos de pesquisa, que é o ordenamento das cidades, organização das estruturas urbanas, para poder garantir a nossa qualidade de vida. Também objeto de um livro que recentemente eu concluí, vou lançar, e quando
quando tiver à disposição, vou convidá-los todos, né? E divulgarei aqui nas redes sociais também. E aí é um tópico, né? que trata exatamente da necessidade de nós coordenarmos esforços enquanto coletividade na busca da melhoria da qualidade de vida e o saneamento é uma das componentes tratadas na obra. Muito obrigado, doutor Fernando. Muito obrigado, doutor Fernando, doutora Fabíola, doutor Fábio, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou tanto pela 104,7, como também pelo YouTube, como também pelo canal aberto da TV, né, que tem a Rádio Justiça. Muito obrigado, portanto, a todos e, claro, fica o convite para que possamos estar juntos na segunda-feira, quando estaremos de volta com mais uma edição do Justiça na Tarde. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.